Deuteronômio capítulo 34. Vamos ler até o versículo de número 9. Achou? Amém. O versículo 1 nos diz assim: Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade, de Dan, toda a região de Naphtali e o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e toda a região em que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram por Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué filho estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Pode tomar o seu lugar? Agradecer ao Senhor por poder retornar então um bom tempo aqui, contar com a misericórdia, com a bondade do Senhor, contar com o companheirismo, com a amizade do pastor Cláudio Nunes, sua família, e por que não dizer de toda esta igreja. Estamos em meio a muitas situações, e quando precisamos de ter de Deus o entendimento correto, o que fazer, como fazer, e até não dizer um sim e um não, precisamos ter de Deus a direção. Pastor Cláudio Nunes estava ali juntamente conosco na terça-feira, na série, e eu glorifiquei a Deus pela iniciativa dele de perdurar o trabalho por mais alguns dias. Às vezes tem hora que nós vamos sentir um pouquinho cansado, mas como é bom estar diante do Senhor, desejando e alegrando do Senhor. Ele me falou sobre a quinta-feira e eu prontamente senti da parte de Deus para eu vou falar com vocês. Graças a Deus. E Deus nos concede estar juntos hoje novamente. Não é, Daniel? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como é bom compreender. Está bem atento, bem sensível ao que o Senhor nos diz. Eu estava num determinado lugar nessa manhã, orando,
Hoje eu cheguei na igreja só depois das 9 horas. Tem um lugarzinho ali que eu gosto de ir pela manhã. Estive ali um bom tempo falando com o Senhor. Falei com o Senhor desse trabalho. Ontem eu não saí da igreja, todo mundo foi embora. Ontem o horário ali de todo mundo ir embora 4, 5 horas, eu não vi mais ninguém na igreja. Durante o decorrer do dia tem muita gente ali. E ontem foi uma correria ali, porque o pessoal atendendo ali, parece que foi atendido mais de 150 pessoas ontem lá pela abate. E eu falei para as meninas que eu ia permanecer lá mais um pouquinho, depois do horário. Sempre às vezes eu vou embora 3, 4 horas, mais 4 horas eu estou indo embora. Principalmente o dia que tem que fazer uma viagem, à noite. Mas eu disse para as meninas ontem que ia ficar um pouquinho mais lá. Eu fiquei lá até por volta de umas 18 horas, eu estava ainda na igreja. E eu escrevi isso aqui. Ontem, à tarde, a irmã Emily digitou hoje pela manhã. Tudo quanto eu tenho escrito nos últimos 2 anos, as meninas estão digitando, parece que já passou dos 100 assuntos. Às vezes eu escrevo na segunda, para falar na terça, às vezes é algum outro trabalho. O certo é que ontem à tarde eu orava a Deus e pedi um assunto para o Senhor. E o Senhor me levou a esse texto. E depois de folhear, de ir a um versículo e outro, eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A história aqui é muito bonita. História da despedida, da partida de Moisés. Nós vamos observar uma coisa muito interessante. O próprio Senhor, Ele faz o sepultamento de Moisés. Coisa maravilhosa, né? O Senhor não deixou que ninguém visse, ninguém soubesse aonde o Senhor sepultou, porque o próprio Senhor sepultou a Moisés. Durante um período de tempo, o povo de Israel fica não desorientado, mas eles passam tempos procurando. Alguém acreditava que Moisés ainda estivesse vivo. De uma outra oportunidade, ele ficou mais de 40 dias no monte, e com certeza alguns dos anciões de Israel não. O homem vai aparecer, está por aí, vai chegar lá. Outros já acreditavam, não. Foi embora. Mas o cúmulo desse assunto está no versículo de número 9, a qual eu vou ler mais uma vez, caso. Deixa a Bíblia bem no jeitinho para sua casa. Por é bom de Bíblia, né? Para mim é o versículo 9 de novo. Que coisa interessante. Ora, Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Depois que Josué tem a responsabilidade de assumir, de governar, de estar à frente do povo, o que nós vamos ver expresso nesse versículo é que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, de entendimento. Quando nós vemos o livro de Josué, capítulo 1, nós vamos observar que vai necessitar Deus falar com Josué. E vai necessitar Deus falar com Josué do seguinte: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta, prepara. E de agora para frente é você que está com a responsabilidade.
Mas o Senhor já tinha dado um espírito de liderança, de sabedoria a Josué, antes de Moisés morrer. O que diz esse versículo que foi pela imposição de mãos de Moisés e Josué foi cheio do Espírito. Em suma, já estava preparado para o que Deus tinha. Deus sempre faz isso. Deus sempre tem alguém preparado para subir, para liderar, para governar, para fazer a sua obra. Alguns desavisados acham assim: se eu faltar aqui, acabou a igreja. Acabou. É porque esquece que a igreja é do Senhor. O pastor não vai, outro vem, mas a igreja é dele. Aleluia. E ele tem sempre alguém preparado. Tem sempre alguém cheio do seu Espírito para governar, para liderar, para levar a obra do Senhor avante. Aleluia. Nós vamos observar e Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Pastor Carlos, vamos ver um outro exemplo? Vocês vão ter paciência comigo aqui? Aleluia. Deus vai cantar até o final aqui, meu filho. Êxodo capítulo 31, Pastor Carlos. O versículo 1 e o versículo 2. Olha que coisa interessante nós vemos nesses dois versículos. 31, 1 e 2. Olha. Depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Verso 3. Versículo 2. Você leu 1 e 2? Tem 1 e 2. Pode ler o 3. E o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Amém. Mais um exemplo que Deus cuida de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Deus vai chamar Moisés e vai falar com Moisés tanta coisa que Moisés tinha que construir. Moisés, você vai ter que costurar. Você acha que tinha máquina de costura naquela época lá no deserto? Agulha tinha lá? Qual é o tecido? Qual é a fábrica de tecido que tinha lá na época? Mas Deus vai dar todas as determinações para Moisés, medidas, tamanho, e Moisés tinha que construir muita coisa. Arca, bacia, utensílios de diversas formas, cortina, e Deus foi dando Moisés. Certamente Moisés falou assim: meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer tanta coisa? E coisa difícil. Tem hora que Deus vai nos apertar e nos dar algumas coisas difíceis para nós fazer. Mas Ele sempre mostra. Aleluia! Filho, eu estou te dando, mas você não está sozinho. Não, você não está sozinho. Eu vou te dar as dimensões, como você vai fazer, como você precisa fazer. Aleluia. E aquele que conhece a Deus, que está intimamente ligado com Deus, ele tem orientação de Deus. O versículo a qual o pastor Carlos leu está dizendo o seguinte: Moisés, fica tranquilo, você não preocupa não, porque eu já chamei. Como é que chamou, mãe? Oliá. Uri. Não. Bezaleel, filho de Bezaleel. Bezaleel. Ainda arrumei um companheiro para ele aí, que é o Oliá. Você não preocupa não, que eu já chamei esse. E eu já enchi eles. Lê o versículo 3 novamente. Olha só o que Deus tinha dado a esses homens já. Ó. E o enchi do Espírito de Deus.
no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Eu já chamei 2 homens e já enchi eles do espírito de sabedoria, de entendimento. E eles estão hábeis para fazer de tudo, construir tudo, porque vem de Deus. Não tinha ferramenta, não tinha máquina, não tinha nada no deserto, onde eles precisavam fazer tanta coisa, mas existia a sabedoria, a ciência de Deus, e eles estavam aptos para construir todas as coisas. Aí Deus vai tranquilizar Moisés assim: Moisés, eu já pus do seu lado pessoas capacitadas para executar todas as coisas. Às vezes Deus chama alguém fica tão preocupado: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como é que se faz isso? Mas é tão gostoso nós ouvirmos a voz de Deus assim: já tem gente especializada para tudo. Não tem máquina de solda lá no deserto. Não tem, mas tem a ciência e a sabedoria de Deus. E nós tão somente precisamos entender que tudo é Ele que faz. Tudo é Ele que dá, tudo é Ele que capacita. Oh, Senhor, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não conheço nada disso, não tenho tempo. Meu filho, tudo vem das dele. E quando Deus dá sabedoria a alguém e abre o entendimento de alguém para alguma coisa, é maravilhoso. Aleluia. Ele ensina. Ele é que cuida de cada detalhe, de cada um dos seus servos. Deus às vezes nos aperta em tantas coisas. Eu já passei cada dia. Até parto eu já tive que fazer. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Está nascendo. Vai. Glória a Deus. Deus é que faz tudo. Aleluia. Aquilo que se coloca na dependência de Deus e permite que o seu espírito, o Espírito de Deus, domine ele não vai embaraçar quando dessa terra. Aleluia. Aleluia. Aqui em questão é esse moço, e é citado 3 coisas que Deus já tinha dado a ele: sabedoria, entendimento e ciência. Não é tudo a mesma coisa, Daniel? Sabedoria com entendimento? Não. Deus dá sabedoria para aqueles que pedem. Deus dá entendimento, faz com que você entenda as coisas. A minha esposa foi conversar com ele. Minha esposa é muito criteriosa. E foi falar para mim: falou assim, Tony, ela me chama de Tony. Eu falei: Tony, eu não vou te falar. Por quê? Porque a irmã me pediu para não falar. Eu falei: tudo bem, eu vou respeitar. Fala: não. Mas ela, que? Obrigado. Não passou 5 minutos. Me veio assim algo no meu coração, na minha mente. Eu olhei para minha esposa e falei: ela te falou com respeito a isto, isto, isto. Não foi? Falou:
Como é que você sabe? Você colocou isso na minha mente. Foi isso mesmo? Foi. Desse jeito que você está falando. É o Senhor que traz ao entendimento. Tem muita coisa que às vezes você não sabe. Está diante de Deus. Deus trará o seu entendimento aquilo que está oculto. Aquilo que você ainda não sabe. Glória a Deus. Deus da ciência das coisas. Aleluia. Porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. Glória a Jesus. O Espírito de Deus é o Espírito de revelação. Aleluia. Nós não temos muito culto de revelação, Daniel. Não. Mas Deus tem dado o Espírito de revelação aos seus servos. Eu não vou ficar aqui orando e fazendo um culto de revelação. Está com dor de cabeça, tem que... Mas aquilo que é necessário Deus revelar, Ele revela. Ele mostra. Infeliz é aquele que acha que pode ficar na igreja mantendo coisas escondidas. O Espírito Santo ainda O Espírito Santo ainda mostra através de sonhos. Não pensa alguém que vai ficar na frente da igreja, enganando a igreja, não fica não. Aleluia. Deus revela aos seus profetas. Deus assoma, Deus da visão. Deus mostra. Pastor Carlos, Efésios capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que Paulo está falando a esses irmãos. Efésios 1, 17. Olha só que coisa interessante. É uma oração. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Paulo está orando pelos irmãos. E ele vai afirmar essas palavras. Para que? Ele está orando assim, eu estou orando por vocês. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Aleluia. É Deus que dá. Ora, pede, e Deus dá o espírito de conhecimento, de revelação. Aleluia. A obra dele. Tem muitas pessoas sem entendimento que ficam aí por um lado, por outro, correndo atrás de homem. Mais feliz é aquele que está com a sua vida diante de Deus, porque Deus surgiu um negócio aqui e assim Deus mostra, Deus revela aqueles que estão diante do Senhor e são sempre tranquilos, porque Deus ainda mostra a sua o pecasso, de frente cuidar a mão, baixo.
Números capítulo 11, versículo 29, pastor Carlos. Estou mais por aqui, né, pastor Carlos? Glória a Deus. Números capítulo 11, versículo 29. Olha só que coisa interessante. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor, todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Aleluia. Alguém enciumado por ver Moisés, me parece que é até o próprio Josué, está enciumado porque Moisés está sobre a graça de Deus e Deus revelando as coisas. Oh. E a palavra de Moisés foi essa: Oxalá. Mas é o meu desejo é que todos tivessem a mesma condição que eu tenho. Deus mostrava, Deus falava com Moisés, mas o que Moisés está dizendo aí é o seguinte: eu queria que todos tivessem o mesmo entendimento, a mesma condição de receber da parte de Deus o que está sobre mim. Maravilha. Aleluia. Na igreja não tem lugar para ciúme. Se Deus está usando aqui ou ali, vamos glorificar a Deus. E vamos falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu também quero ser usado pelo Senhor. Que o mesmo Espírito que usa um, usa outro, que a diferença entre um e outro é porque um tem sensibilidade e obedece. Porque Deus não se manifesta e não revela a desobediência. Mas quem obedece está diante de Deus, tem revelação de Deus. Porque Deus não quer privilegiar somente alguns, este é aquele. O critério de Deus é aqueles que buscam, é aqueles que pagam o preço, é aqueles que estão diante do Senhor, lá sobre. Alguém fica esperando assim: meu Deus, vou esperar o pastor, o plano novo, vou esperar o pastor presidente, vou esperar. Pastor de Deus não separa ninguém. É Deus. É Deus que conhece, é Deus que sabe o coração, é Deus que sabe o desejo, é Deus que sabe quem está buscando. Vai usar alguém para ter meu filho. Meu filho, faz isso. Mas primeiro é Deus. Aleluia. É Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Moisés manifestou a vontade que todos tivessem o mesmo que ele tinha. Oxalá que todos tivessem. Pastor Carlos, Êxodo capítulo 35, versículo 31. 35 e 31 dias. Olha que coisa bonita. E o encheu do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. No tocante à sabedoria, entendimento, ciência, e o acréscimo é assim: a todo ofício. Deus fala: o Espírito que está sobre eles os capacita a executar todo e qualquer ofício. Tudo quanto for colocado nas mãos deles, eles vão fazer, porque eles estão capacitados por Deus em todos os ofícios. Não tem nada que eles não vão conseguir fazer, porque
o Espírito de Deus está sobre eles. E aquele que se coloca diante do Senhor, que o Espírito tem liberdade em sua vida, a promessa é tudo quanto colocar as mãos, Deus vai prosperar. Deus vai fazer uma certa feita eu ouvi de um pastor lá em Contagem. Esse irmão já partiu para o Senhor. Esse pastor ainda está vivo, já tem de idade. Mas eu ouvi do pastor Francisco Penório dizer assim, ele estava falando de um irmão muito abençoado que trabalha no Senhor. Esse moço, tudo que põe na mão dele prospera. Tinha uma questão lá de um lugar, lá, eu vou ver se eu lembro o local da congregação. E eles enviaram esse irmão para esse lugar. E eu falei, coitado, vai morrer lá, porque lá é difícil, lá tem isso. Aí eu pude ouvir isso da boca do pastor. Esse irmão, tudo quanto põe na mão dele prospera. Vocês vão ver dentro de pouco tempo como é que vai estar a congregação lá. Aleluia. Lugar difícil. Pode até ter um lugar mais difícil que o outro, mas aonde entra o servo de Deus obediente, que o Espírito de Deus está sobre a vida dele. E dentro de pouco tempo você vê a coisa fluir. Que chega mais um, chega mais um. Ó, chegou uma família para lá, não tinha ninguém. Chegou uma família lá, só na família tem 5 pessoas. E tem 2 meninos lá nessa família que toca, que é uma beleza. Oh, não tinha um instrumentista, agora já tem gente para tocar. E Deus vai fazendo a obra em cima daqueles que obedecem e se coloca no posicionamento diante do Senhor. O problema de muita gente é que quer pegar o negócio pronto. Eu não vou não. Eu quero ir para onde está cheio. É muito melhor alguém ir para um lugar que não tem nada e ver o agir de Deus do que ir para um lugar que está cheio e depois ver o lugar vazio. Aleluia. Deus é aquele que faz prosperar. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel capítulo é o 16, pastor Carlos, versículo de número 13. Olha que coisa interessante. 1 Samuel 16, 13. 16, 3. 13. Glória a Deus. Está dobrado. Está bebendo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Depois Samuel se sentou e foi para Ramá. Aleluia. Daquele dia em diante, e Samuel fez foi só cumprir o que Deus mandou. Samuel vai na casa de Jessé, é um menino lá. Samuel chega, no princípio ele não tem muito entendimento. É esse, é aquele, é esse, é aquele. Tem mais alguém? Busca lá. O certo é que quando chegou, o Senhor confirmou. A confirmação de Deus quando vem numa certa situação é tão gostosa, né? Nós pedimos, Senhor, confirma, Senhor, eu estou perdido disso, eu estou. Aí quando Deus envia, Ele manda, Ele confirma, e Deus confirmou, Senhor. Samuel só cumpriu o ritual de derramar o azeite e ungir.
E que o texto está nos dizendo aí que daquele dia em diante o Espírito de Deus apossou, tomou conta. Ele já tinha feito alguns feitos extraordinários, né? Virado um leão do avesso e outras coisas, mas o que o texto diz que daquele dia em diante o Espírito apossou da vida de Davi. E as coisas não foram mais as mesmas. Não passou aí do tempo, mas o propósito de Deus estava traçado. O Espírito de Deus presente na vida de Davi. Miqueias, capítulo 3, versículo 8, eu preciso acelerar aqui, viu, pastor? Profeta. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Olha só que coisa interessante. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça, de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aleluia. Que coragem. Vamos ler de novo, pastor Carlos. Vamos ler pausado aí, vamos falando aqui, olha. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. O profeta dizendo, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Assim como de justiça e de coragem. Mas tem mais alguma coisa, viu? Para De declarar, justiça e de coragem. para declarar a Jacó Para falar na frente de cada um de a sua transgressão a sua transgressão e a Israel o seu pecado. e ainda declarar a Israel o seu pecado. Profeta de Deus não é só para ficar abraçando e dando tapinha e elogiando aqui e colocando alguém para cima. Não. Homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus precisa declarar o pecado de alguém. Às vezes é duro. Às vezes é Senhor, mas ele é fulano e agora eu. E aí? E como tem profeta covarde, Deus dá e ele não entrega. Lamaço e cachorro pecando. O pecado vai prosperando, vai imperando, a obra vai sofrendo. Mas quando tem homens, mulheres, glória a Deus. Isso aí, meu filho. Pode ser para tocar já já. O pastor vai entender que está na hora de parar. Glória a Deus. Homens que se posicionam, mulher, e não tem medo. Ah, é grande, é empresário. Precisou falar. É Deus. Há muitos lugares que o negócio é pentear, é passar a mãozinha por cima. É fulano. O tismo dele é o maior da igreja. Não fala não. Não fala não. Show, calaçui, show, pura bandeira. O profeta diz, é só eu. E o Senhor mandar, eu falo. Dura maço e fala sobre Miqueias estava cheio do poder do Espírito de Deus. E quem está cheio do poder do Espírito? Deus não tem como engolir, não. Você pode até querer, não. O Espírito, eu estou te mandando. Você vai acabar ou não vai? Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 41, pastor Carlos. Evangelho de Lucas 1 e 41. Vai ter mulher. Olha. Aleluia. Capítulo 1, versículo 41. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Apenas com a saudação
de Maria. A criança revirou no seu ventre. Glória a Deus. E ela foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. Uma coisa que é engraçada, coisa maravilhosa, porque a história nos conta que Zacarias, Isabel, estava lá no templo servindo a Deus. Zacarias era dos homens sacerdotes responsável por estar na casa do Senhor e cuidar das coisas do Senhor. Sua mulher Isabel, estéril, não podia dar filhos, já com uma certa idade, e como eles queriam ter um filho. Um dia lá lança-se sorte, a sorte caiu sobre Zacarias. Alguém falou: Zacarias, você que vai entrar no templo, na hora de oferecer o sacrifício, é você que vai entrar lá dentro e oferecer o sacrifício. Zacarias, ok. Chegou o momento, chegou a hora, Zacarias entrou. Aleluia. Só que quando Zacarias se aproxima do altar do incenso, ele assustou. Tem um personagem do lado direito do altar. Tinha, mas não era só o sacerdote, só quem entrava lá para ver. Tem alguém mais lá dentro. Zacarias assustou. O anjo do Senhor está lá dentro. E o anjo do Senhor puxou uma prosa boa com Zacarias lá dentro. Zacarias, eu fui enviado para te trazer uma notícia. Eu estou aqui para trazer uma notícia para você, porque é de poucos dias, de pouco tempo. Você está tão sonhando com isso, né? A sua mulher, Isabel, vai engravidar. Vocês vão ter um filho. A coisa vai ser assim, deu todos os detalhes. Zacarias está assustado lá dentro. O anjo está passando para Zacarias uma mensagem. Não vamos voltar nesse texto, se a gente continuar lendo aí, nós vamos ver que Zacarias duvidou do anjo. O anjo vai corrigir Zacarias para dizer: você sabe com quem você está falando? Eu sou Gabriel. Eu que assisto diante de Deus e fui deslocado de lá para trazer essa mensagem. Você está achando que eu sou qualquer um, moça, cara? Eu não estou aqui para enganar, eu estou aqui enviado pelos céus. E é para trazer uma notícia para você, Zacarias. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem um detalhe aí, Zacarias, porque você duvidou, você deu, e vai ficar muito. O povo lá fora viu que a coisa se estendeu, passou da hora. Era só entrar, oferecer o incenso e sair. O negócio prolongou, porque o anjo está conversando com Zacarias lá dentro. Aleluia. Agora vai ter um detalhinho, Zacarias. Você vai pôr o nome desse menino de João. Zacarias, esse menino vai ter um diferencial, porque Deus do ventre da sua mãe, ele vai ser cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. O que o anjo falou com Zacarias está cumprido nesse versículo aí. Na hora que Isabel visita Maria, a criança foi cheia do Espírito. Mas o anjo já tinha falado com Zacarias: Zacarias, esse menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aleluia. Zacarias sai de lá de dentro. Depois de um tempo, alguém já queria gente. Ele disse: morreu aí, vamos puxar a corda, vamos tirar ele, porque quem entrasse despreparado não saía vivo, não. Aí Zacarias sai. Só que Zacarias não podia mais falar. O anjo travou a língua dele. Eles começaram a perguntar: que coisa, Zacarias? O que aconteceu dentro?
Zacarias só podia acenar, só fazia aceno, não podia mais falar. Até que passa o tempo, ela engravida, o menino nasce. O dia que o menino é levado no templo para ser apresentado, Zacarias já tinha comunicado com Isabel. Não sei como, ele já tinha comunicado com ela. É João. O nome do menino é João. O anjo que mandou pôr o nome de João. Na hora que vão apresentar a criança, o sacerdote então pergunta lá a Maria: como é que chama isso? Como é que chama isso? Maria, é João. O sacerdote, vocês continuam lendo aí, vocês vão ver que o sacerdote vai duvidar. Mas peraí, Isabel. Não tem ninguém na família de vocês com esse nome? Por que você está falando esse nome? Não, vamos perguntar ao pai. Nós não vamos ficar só com a sua palavra, não. Vamos ter que perguntar ao pai. A Maria não está falando, mas por perguntar para ele. Ele pediu um negócio lá para escrever. Me dá um negócio aqui que eu não posso falar. Escreveu lá, João. Aleluia! Entregou para o sacerdote. É João. Glória a Deus. Naquele momento a língua de Zacarias destravou. Aleluia! No momento que ele obedece tudo quanto Deus ordenou. E ele vai levantar, saltitar e glorificar a Deus. Eu creio que foi mais de um ano Zacarias mudinhozinho. Porque quando ele sai lá do templo, ele já saiu mudo. Ela ainda não tinha engravidado, eles ainda vão para a sua terra, depois lá que ela engravida, passa os 9 meses, e aí o menino já está crescidinho, eles devem ir para apresentar. Eu tinha mais de um ano que Zacarias não estava falando nada, mas nesse dia ele pulou, saltou, glorificando a Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, porque aquele que obedece às ordens de Deus, ele está sempre cheio de Deus, ele está sempre cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Atos 2 e 4, pastor Carlos, eu tenho que caminhar aqui para terminar, senão nós vamos até meia-noite. Olha. Aleluia, glória a Deus. 2 e 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui é mencionado a primeira vez, ou pela primeira vez, que um grupo grande, todos são cheios do Espírito Santo, mas estão todos reunidos no mesmo lugar, debaixo da obediência, debaixo daquilo que o Senhor havia ordenado. Estão debaixo da obediência, reunidos no mesmo lugar. Aí o Espírito enche. Aleluia! Aleluia. Deus maravilhoso. Atos 4 e 8, pastor Carlos. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, vós, anciãos. 4. Pode ler mais. Se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Aleluia. O que está acontecendo aí é Pedro cheio do Espírito Santo. Aleluia! É Pedro com a ousadia
E quem está cheio e com a ousadia do Espírito Santo, seja diante de autoridade, seja diante de quem for, ele vai trazer algo de Deus para todos. Aleluia. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar a muitas pessoas ousadamente. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado em agradar um ou outro. Ele tem a ousadia do Senhor. Poderíamos ainda falar de Estevão, anotei aqui, e de outros homens cheios do Espírito Santo. Homens que deram lugar, e Deus os encheu. Atos 7,55. Porque quem está cheio do Espírito Santo tem visão. Olha o que esse versículo nos diz. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia. Está falando ainda de Estevão. E ele estava cheio do Espírito Santo, sendo acusado, sendo apedrejado. Mas ele não está amaldiçoando ninguém, não está retrucando ninguém. Quem está cheio do Espírito Santo fita, vem as acusações, vem as dificuldades, vem os problemas, ele fita os olhos no céu. Aleluia! Maravilha! E quem fita os olhos no céu, vê os céus abertos. Glória a Deus. Os céus está aberto sobre esta congregação. Aleluia! E aqueles que verdadeiramente servem o Senhor com fidelidade, vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai trazer a esta congregação. O que Deus vai trazer a este setor.